O Nonsense Football está de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Tá, não foi tenebroso, mas, enfim, eu conto daqui a pouquinho. E nós estamos voltando justo na semana de um dos maiores jogos da história do Brasileirão, inclusive da história dos pontos corridos. Esse é o nosso tema, as maiores viradas da história dos pontos corridos nos últimos 20 anos de Brasileirão. Pois a vinheta. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao Nonsense Football. Eu sou o Matheus Schenck e você, se caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Estaremos, a partir de agora, voltando aos pouquinhos para produzir conteúdo do futebol alternativo brasileiro e mundial, sempre com histórias curiosas, entrevistas, muita coisa bacana que a gente vai produzir juntos aqui. Eu passei por um processo de mudança de residência, foi a primeira vez que eu tive que me mudar, foi a primeira vez que isso tudo aconteceu, então eu tive que abandonar o meu estúdio na antiga casa, construir do zero um novo local para gravar, claro, com toda a questão de preocupação de áudio, imagem, até a questão de instalar um ar-condicionado no estúdio, porque é quente aqui, acabou demorando um pouquinho esse processo para ficar tudo pronto, mas aos pouquinhos então a gente vai retomando, semanalmente estaremos aqui com histórias do futebol alternativo mundial. Feito este preâmbulo para explicar a nossa ausência nesses últimos meses, bora para o vídeo de hoje. A primeira grande virada que nós vamos lembrar hoje aqui no nosso conteúdo vem justamente do primeiro ano dos pontos corridos do Brasileirão, 2003, ou seja, 2 décadas atrás. Se em 2023 o Botafogo abriu 3-0 no Palmeiras em 36 minutos, lá em 2003 o Vitória fez 3-0 no Goiás em 29 minutos. Na real, os 3 gols do rubro-negro aconteceram num espaço bem pequeno. Zé Roberto, Dudu Cearense e Alexandro, de pênalti, fizeram pro Vitória. Na etapa final, começou o show do grafite. Ele mesmo, hoje comentarista, marcou 2. Dimba fez outros 2 e os goianos conquistaram uma impressionante virada. O curioso é que esse placar aí se repetiu em 2012, só que na Série B e jogando a partida sendo disputada no Serra Dourada. Na ocasião, o Vitória abriu 3-0, mas o Goiás virou e ganhou de 4-3. De uma virada incrível de 2003, agora a gente pula para 2005. Era julho de 2005, quando o Corinthians, com Jô Tevez no ataque e Márcio Bittencourt como treinador, conquistou um resultadaço diante do Cruzeiro. Marinho, contra, fez o primeiro gol da noite a favor da Raposa. Um gol pra lá de esquisito, né? Estranho. Roger empatou pouco depois num bonito lance individual. Na etapa final, o Fred passou pela marcação e chutou para fazer 2-1 Cruzeiro. Só que rapidinho, o Corinthians empatou e virou. Primeiro gol do Rosinei meio sem querer, e mais um gol estranho naquela noite no Pacaembu. Fazer o gol, mas ela pegou, foi no gol, eu só tenho que agradecer. 2 minutos depois, Marinho acertou o travessão, mas Rosinei não desperdiçou no rebote. Só que o Cruzeiro empatou de novo, agora com Moisés. E aos 29, Tevez driblou o Fábio, que acabou cometendo pênalti, segundo o Weber Roberto Lopes. Não vimos nada, não sei se foi penal ou não. Lo que sei, me chocou com o arqueiro. Carlitos cobrou e decretou Corinthians 4-3. O curioso é que naquela época, naquele momento no Brasileirão, quem liderava o campeonato era a Ponte Preta. O Corinthians era o segundo. No fim, vocês talvez lembrem, saibam, enfim, o Corinthians acabou campeão 2 pontos acima do Internacional num campeonato até hoje reclamado pelo Inter por conta da arbitragem e também daquele pênalti em cima do Tinga não marcado pelo Márcio Rezende de Freitas. A Ponte Preta, por sua vez, acabou o campeonato uma posição acima da zona de rebaixamento. O próximo jogo da nossa lista é um dos mais memoráveis da história do Brasileirão, então a gente nem vai ficar muito tempo nele. Só 12 mil pessoas tiveram a honra de ver um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro presencialmente. Vila Belmiro, julho de 2011. O Santos abriu 2-0 no Flamengo em 15 minutos. 2 gols do Borges. David, famoso por gols incrivelmente perdidos, fez jus à fama logo em seguida. E o Santos marcou o terceiro com Neymar aos 25. E que gol! Ronaldo Angelim ficou na saudade. Ronaldinho Gaúcho descontou aos 27. Fácil. Thiago Neves, aos 31 na pequena área, fez 3-2. Elano teve a chance de ampliar, mas Felipe e a marra dele não deixaram. E o Flamengo empatou, gol do David. Na etapa final, logo aos 5, Neymar saiu na cara do Felipe e mostrou categoria, 4-3. Só que aí o Ronaldinho fez as dele. Cobrou uma falta que até hoje é vista em vinhetas de grandes cobranças do Brasileirão. E a 10 minutos do fim do tempo regulamentar, o Bruxo fez mais uma das dele, 5-4.
O Santos, mesmo com um time repleto de craques e bons jogadores, acabou não engrenando no Brasileirão depois de ser campeão da América. Foi 10º colocado e no final do ano acabou vice-campeão do mundo, perdendo a final para o Barcelona. Já o Flamengo até teve um momento que parecia que ia brigar pelo título, mas no segundo turno do Brasileirão as coisas desandaram e o time acabou mesmo ficando em 4º lugar. Esse Brasileirão de 2011 teve uma outra bela virada, em menor escala, mas teve. Foi em Ipatinga. O Atlético chegou a ter 2-0 sobre o Corinthians graças a Dudu Cearense e Guilherme em 27 minutos. Só que no segundo tempo, o timão virou. Emerson Sheik entrou em campo e foi determinante nos primeiros 8 minutos da etapa final. Ele fez e sofreu um pênalti logo depois, que inclusive resultou na expulsão do Hever. Alex empatou. E aos 29, Lee Edson fez o terceiro do Corinthians. Uau! Pulamos agora para 2015. Foi mais um jogo com tempos distintos. Clichê do jornalismo, né? Mas enfim, era uma tarde bonita de sol na arena. O Grêmio de Roger Machado chegou a ter 2-0 no placar sobre a Chapecoense e encostava no vice-líder Atlético Mineiro com 7 rodadas para acabar o Brasileirão. Douglas e Bobô fizeram os gols gremistas em pouco mais de meia hora. Na etapa final, porém, Túlio de Melo descontou de pênalti, abrindo a reação da Chapecoense. O mesmo Túlio empatou logo em seguida, numa falha do Bruno Grassi. Wilson foi expulso e, com 1 a mais, a Chape buscou a virada. Apodi foi lançado em velocidade, saiu na cara do gol e aí um abraço. Chape 3-2 num jogaço na arena. Faltam só 2 jogos para nossa lista. O primeiro que a gente cita agora rendeu um belo do meme. O São Paulo fazia um Brasileirão assustador. Estava na zona de rebaixamento quando começou o jogo no Engenhão contra o Botafogo. Quem abriu o placar foi o tricolor, com Cueva. 2 minutos depois, Marcos Vinícius empatou. Logo, o fogão virou. Gol do Marcos Vinícius de novo, com falha do goleiro Renan Ribeiro, aquele mesmo que estava no outro jogo da nossa lista. No segundo tempo, o Gatito Fernandes pegou um pênalti do Cueva. No minuto seguinte, gol do Botafogo com Guilherme. Sim, o Botafogo pegando pênalti e marcando um gol logo na sequência. Um pouco cruel se a gente for lembrar desse último Palmeiras e Botafogo, né? As cenas de comemoração do Jair Ventura bombaram. Aos 38, o estreante Marcos Guilherme diminuiu para os paulistas. Hernandes, que estava reestreando pelo São Paulo naquela tarde, empatou aos 41. E deu tempo para a virada. Marcos Guilherme, golaço após passe de Cueva. Esse jogo rendeu o famoso meme do Jair Ventura. E chegamos ao último jogo da nossa lista. A gente volta para a Arena do Grêmio em 2019. Grêmio e Fluminense jogaram pela terceira rodada na Arena e o tricolor gaúcho do Renato Portaluppi saiu com enorme vantagem. André aos 5, Everton Cebolinha aos 12 e Jean-Pierre num lindo gol aos 21, 3-0. A reação começou com Ione Gonçalves, que seria também o herói da virada. Num erro do goleiro Júlio César, Luciano descontou para 3-2. Matheus Ferraz empatou tudo após bate-rebate no segundo tempo. O impensável veio na sequência, gol do Pedro de pênalti, 4-3. Logo o Grêmio empatou, Luan no escanteio, Kahneman na pequena área, 4-4. Só que aos 47, Ione Gonçalves pegou a sobra e decretou a vitória do Fluminense, do Fernando Diniz. O curioso é que o Ione Gonçalves está no Fluminense até hoje, embora não seja muito utilizado. Na verdade, de 2019 para cá, ele rodou emprestado por vários clubes, 6 ao total, e nunca se firmou em lugar nenhum. E aí, que outra grande virada do Brasileirão, de jogos da era dos pontos corridos até hoje, a gente poderia ter citado aqui? Lembrando que senão o vídeo poderia ficar muito grande, muito extenso. Então a gente pegou alguns mais memoráveis, mas deixa embaixo nos comentários outros, que numa dessas a gente faz até um novo conteúdo. A partir de agora o Nonsense Futebol está de volta ao YouTube semanalmente, então fica de olho, tem muita novidade vindo aí. Um abraço, até a próxima e fica de olho nos outros vídeos. Tchau!